Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. No vídeo de hoje, mais uma vez aqui, eu, Jorge, da Estante Tributária, e o professor Pedro Arnando, Contabilidade para Advogados. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que talvez nem todos de vocês conheçam, né, que é a questão de creditamento no âmbito do PIS/COFINS não cumulativo de insumos, né? A gente está acostumado mais com a discussão direta dos próprios insumos. Então, para falar desse tema, a gente vai retomar um pouquinho a discussão sobre o conceito de insumo, lá definido pela STJ no tema 779 de recursos repetitivos, no ano de 2018. A gente vai falar também sobre a jurisprudência do CARF, um pouco sobre isso, a questão do parecer normativo da Receita Federal também, que tratou do tema depois da decisão do STJ, para, por fim, abordar então essa decisão, as decisões do CARF sobre essa matéria específica do creditamento de insumos, né? Então a gente vai explicar o que é um insumo de insumo, não vou dar spoiler aqui, mas depois a gente fala. E então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema para vocês, explorar um pouquinho as controvérsias e, enfim, fiquem à vontade para trazer eventuais dúvidas que vocês tiverem e também comentários são sempre bem-vindos. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, isso é muito importante também. Deem um joinha no vídeo e também quem quiser compartilhar, né, nas suas redes sempre ajuda aí a gente, né? A gente sempre fica muito feliz quando a gente vê algum comentário ou algum compartilhamento desse conteúdo porque aqui, de certa forma, é um retorno, né, de tudo isso que a gente está fazendo. Então, professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. A palavra é sua. Obrigado, Jorge. Bem-vindo a todos. E vamos retomar esse assunto, né, Jorge? A gente já tem um vídeo falando sobre a questão do insumo, do crédito de PIS/COFINS não cumulativo, e a gente vai falar da questão do insumo, né, que é um termo que surgiu, né, em alguns julgamentos e até no próprio parecer normativo 05 de 2018 da Receita Federal do Brasil, né, que é aqueles gastos que o contribuinte tem que antecedem a produção de um determinado bem, como, por exemplo, na cana-de-açúcar, né, na fabricação do álcool, né? Então, os gastos do plantio da cana-de-açúcar para você, né, ter a planta para depois ela virar álcool, virar, por exemplo, uma cachaça, se esses gastos fazem ou não parte do processo produtivo e se o contribuinte poderia tomar ou não crédito sobre relação a isso. Por que isso é importante, né, Jorge? Porque no CARF, né, antes da decisão da STJ, o que havia? Havia algumas discussões no qual o contribuinte acaba não tendo muito sucesso, a jurisprudência não era favorável a esse entendimento. Então, depois que o STJ acabou firmando esse entendimento, isso acabou tomando um pouco de força em relação a isso, né? Então, a questão do insumo sobre insumo, né, que a gente vai estar falando hoje, né, para o PIS/COFINS não cumulativo, então isso aplica para o regime de apuração do PIS/COFINS não cumulativo. Para quem não lembra, a apuração do PIS/COFINS ele pode ser cumulativo ou não cumulativo. Cumulativo, você não aproveita o crédito do PIS/COFINS pago na cadeia anterior, já no PIS/COFINS não cumulativo você tem esse aproveitamento. Então, a Lei 10.637 e 10.833 é que permite esse crédito para o regime do PIS/COFINS não cumulativo, que vai falar que é sobre os bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Então, tem que ser bens ou serviços utilizados como insumo. O insumo tem toda essa discussão, o que é insumo, né? Então, tem toda uma discussão doutrinária, acadêmica e jurisprudencial em relação a isso, que é utilizado na prestação de serviços, na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Então, quando a lei surgiu em 2002, que é a 10.637, para quem não lembra, é referente ao PIS, que foi uma experiência que foi feita, acabou dando certo, e depois eles editaram a Lei 10.833, que era para COFINS, estendendo também para o regime da não cumulatividade. Ele trouxe essa discussão, o que é insumo, né? O que pode ser considerado como insumo, que juridicamente falando, a gente não tinha essa definição na legislação, né, nem na doutrina, e todo mundo acabou tendo que estudar para poder definir isso. Então, inicialmente, nós tínhamos no CARP, né, o desenvolvimento de três entendimentos em relação ao que seria insumo. Então, você tinha um conceito mais conservador, que era pegar o mesmo conceito do IPI, que era tudo aquilo que era consumido no processo produtivo, então aquilo que houvesse desgaste, que tocasse fisicamente no produto, né, e era consumido no processo produtivo, era considerado como insumo. Então, para uma mercadoria, para um produto, isso funciona. E para um serviço, como é que você vai definir o que seria insumo? Então, houve grandes debates, muita doutrina em relação a isso, e houve uma parte do jurisprudência do CARF que ia nesse conceito de IPI, que era um conceito mais conservador. Aí nós temos um conceito mais flexível, diria, mais liberal,
que seria pegar o conceito de imposto de renda da pessoa jurídica, que é aquele do antigo artigo 299 do imposto de renda, e hoje atual 311 do regulamento do imposto de renda, que é a despesa, se for necessário, usual ou normal para a atividade do contribuinte, isso seria considerado como um insumo também para fim de apuração do PIS e da COFINS. Só que a gente vai verificar que esse conceito é muito abrangente, então ele acaba não servindo, moldando ou vestindo 100% para o regime do PIS e COFINS não cumulativo. E aí, depois de muita discussão, muita evolução no tema, o CARF ele acabou adotando um conceito próprio para insumo para fim de apuração do PIS e COFINS não cumulativo. Então, a jurisprudência do CARF ia na linha de que se o produto, se aquele item fosse essencial, ou seja, se você tirasse da produção do bem, ele não ia perder qualidade, ia perder essencialidade, isso seria insumo. Se ele fosse pertinente, ou seja, tem que haver com aquele bem, né? Tem que haver com aquela produção. Ou se ele fosse empregado. Então, o CARF estava na linha de firmar uma jurisprudência pegando esses três conceitos. E aí toda essa discussão estava indo no CARF, na jurisprudência administrativa, e o contribuinte que não estava tendo sucesso na esfera administrativa, resolveu discutir isso no Poder Judiciário. E aí, em 2018, veio o STJ, através do RESP 1.221.170, e acabou firmando um conceito do que seria insumo para o STJ. Então, o que os ministros decidiram por maioria de votos, né? Que é um conceito intermediário para insumo, aprovando as seguintes teses. Então, primeiro, é ilegal a disciplina de acreditamento previsto na IN 247 e 404, porque compromete a eficácia do sistema não acumulativo de recolhimento das contribuições, tal como definido na legislação do PIS e do COFINS não acumulativo. Então, para quem tiver curiosidade, vai olhar a IN 247 de 2002 e a 404 de 2004, ele era um conceito mais conservador, que é muito mais o conceito de IPI do que o conceito que o CARF estava definindo o que era emprego, essencialidade e relevância, tá? E aí o STJ entende que o conceito de sumo deve ser referido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Então, ele tem que ser essencial e relevante e tem que haver com a atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, com seu objeto social, com sua atividade principal. E aí, se você pegar o voto, né, o acordo, né, do STJ, ele vai definir o que é essencialidade, o que é relevância. Então, o que ele definiu como sendo essencial para fim de ser considerado consumo? O item atende ao critério da essencialidade quando configura elemento estrutural e inseparável do processo produtivo, ou seja, não consigo dissociar, ele tem que estar essencial para aquilo, ou da execução do serviço, então ele também firma o entendimento que se aplica também para o serviço, ou minimamente quando sua falta prive de qualidade, quantidade e ou suficiência. É, portanto, essencial é o item que dentro do processo produtivo do qual dependa intrínseca e fundamentalmente produto ou serviço. Então, é aquela coisa do teste da subtratação. Se eu tirar aquele item do processo produtivo, da fabricação daquele bem ou da prestação daquele serviço, ele vai ter a mesma qualidade? Eu vou entregar a mesma coisa para o contribuinte? Então, se a resposta for não, ou seja, se ele afetar nem que seja minimamente, ele é essencial. Então, se ele é essencial, ele é insumo para fim de creditamento do PIS com fim cumulativo. E a questão da relevância. Então, o que é relevância? É aquele cuja finalidade, conquanto não seja indispensável da oração do próprio produto ou serviço, entrega o processo de produção ou pela singularidade de cada cadeia produtiva ou por imposição legal. Então, ele complementa a questão da essencialidade. Então, ele pode não ser essencial, mas ele é relevante, ou seja, ele é indispensável, né? Ele integra o processo produtivo por causa daquela singularidade de cada cadeia produtiva ou até por força de imposição legal. E a gente vai ver no próprio parecer normativo da Receita que ele vai dar alguns exemplos, como por exemplo, vamos imaginar uma empresa que tem regime alfandegário aduaneiro, no qual ela tem que guardar aquelas mercadorias, tem que ter sistema de vigilância, tem que ter seguro para aquilo. Então, aquilo é um item indispensável, porque se você não tiver isso, hoje, com o nível de roubo que está tendo daquelas cargas, você pode ter prejuízos. Então, isso acaba sendo considerado insumo para fins de crédito de PIS/COFINS. É o caso de próprio uma licença, né? Se a lei impõe que o contribuinte tenha
ter aquela licença para poder comercializar aquele produto, como, por exemplo, licença ambiental, né, uma licença de vigilância sanitária, por exemplo, então aquilo é considerado também como item relevante. Então, é bastante interessante porque o STJ acabou firmando o entendimento que a gente fala, né, ele acaba sendo um conceito novo para fins de insumo, para fins de apuração do PIS/COFINS. Então, a essencialidade é o teste da subtração, como a gente já comentou, né, Jorge? Se eu tirar aquilo da cadeia produtiva, ele perdeu a qualidade, ele é considerado essencial, e relevância ele tem que ser, ou ele integra o processo produtivo, porque faz parte daquela peculiaridade daquela produção, né? Ou ele é singular daquela cadeia produtiva, ou seja, para eu produzir aquele item, ele é relevante, porque senão ele também não faz sentido eu ter aquilo, eu não consigo produzir aquilo. Então, é um pouco, uma coisa confunde um pouco com a outra, mas, né, o STJ, eu acho que ele quis dar uma abrangência no conceito para que o contribuinte possa tomar crédito naquilo que a gente está falando de regime não cumulativo, ou por imposição legal. Então, é isso que o STJ acabou decidindo nesse RESP, né, que, em 2018. E aí, por força dessa decisão do STJ, veio a Receita Federal do Brasil, editou o parecer no artigo COSIT número 5, de 17 de dezembro de 2018, que basicamente ele acaba repetindo muita coisa que o RESP do STJ acabou decidindo. Então, ele reforça a questão da essencialidade e o conceito da relevância no processo produtivo ou prestação de serviço. Então, isso, em linhas gerais, é importante a gente relembrar, né, Jorge, para a gente poder situar a discussão da questão do insumo. Do insumo. Então, o que é insumo do insumo, né, para a gente poder esclarecer aí quem nos está ouvindo, né? Porque ficar falando só, né, de uma maneira abstrata fica difícil, né? É todo aquele insumo utilizado na produção na fase que antecede a cadeia produtiva, né? Como a gente falou inicialmente. Então, acho que nada melhor do que exemplificar. É o caso, por exemplo, né, do vinho, né? Quando eu vou fabricar o vinho, são os gastos no insumo da viticultura. O que é viticultura? A produção da uva. Então, os gastos que eu tenho para a produção da uva fazem parte, né, para a produção de eu ter a fruta. Essa fruta vai ser utilizada para a fabricação do vinho e, portanto, ele poderia ser considerado consumo. Por que isso é importante, né, Jorge? Porque vamos imaginar, professor, mas a empresa ela adquire isso de fornecedor. Sim, a maioria das vezes sim, mas a maioria das vezes, muitas empresas, o que elas têm? Elas mesmas, por questão de custo, por uma questão de qualidade, elas mesmas produzem, né, o seu insumo, né, o seu produto, no caso, a indústria de vinho, ela tem lá a plantação de uva, que ela mesma faz a uva, e essa uva é utilizada para fazer a fabricação do uva. A mesma coisa na questão do leite, né? Então, para eu poder fazer o leite, o iogurte, né, a ricota, o queijo, que acontece? É o insumo utilizado na criação do gado. Então, eu tenho a fazenda de gado, eu compro ração, eu alimento o gado. Então, todos esses gastos que eu tenho, né, para poder engordar o gado, para poder dar o leite, é considerado como insumo, portanto, né, por força, né, desse entendimento, né, a gente vai verificar aqui do STJ, que seria relevante, essencial, e o próprio parecer normativo da Receita acaba reforçando isso, daria direito ao crédito para apuração do PIS e COFINS. No caso de fabricação criação de frango, né, os insumos na fabricação da ração animal. Então, tem muitas empresas que criam frango que tem também a fábrica da ração animal, então isso também poderia ser considerado como insumo do insumo. No caso do açúcar e do álcool, que foi o exemplo que nós iniciamos nosso bate-papo, os insumos no plantio da cana-de-açúcar. No caso da indústria de papel, os insumos utilizados no plantio das árvores, no caso dos eucaliptos, né? Então isso poderia ser considerado como insumo. Teve um julgamento muito grande no CARF em relação a isso, que acho que a maioria de votos de qualidade, se eu não me lembro, se eu não me engano, o contribuinte acabou não tendo direito ao crédito por força de entender que isso não fazia parte do processo produtivo, mas se a gente entender como um todo faz parte, né? Então, sem a árvore você não consegue fabricar o papel, portanto, isso também tem que ser considerado consumo. E no caso do alumínio, né, de mineração, e outras indústrias de mineração, o insumo na extração da bauxita. Então, muitas empresas, né, como por exemplo a Votorantim, tem minas, tem extração de minério, então os gastos para poder fazer extração desse minério seriam considerados como insumo do insumo, portanto, dariam direito a crédito para a apuração do PIS/COFINS não cumulativo. Então,
Tem outros exemplos, né, Jorge? E com base nisso que a gente está colocando para os nossos ouvintes, isso fica mais fácil poder entender. Então, e aí o que acontece? Se você pegar o parecer normativo número 5 de 2018, eles, com base nessa decisão do STJ, entende que o insumo do insumo dá direito ao crédito para a aprovação do PIS/COFINS. Então, é um próprio entendimento da autoridade fiscal que acaba reforçando esse favorecimento ao contribuinte. Então, se você pegar o item 45, outra discussão que se merece ser elucidada neste parecer normativo versa sobre a possibilidade de apuração dos créditos das contribuições na modalidade de aquisição de insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço de terceiro, insumo de insumo. Tá? Então, se a gente pega só o item 45, né, Jorge, a gente fica assim, o que é insumo do insumo, né? Então, com exemplo, fica mais fácil poder a gente entender, né? A item 46 vai resolver, reforçar isso, né? Como dito assim, uma das principais novidades planejadas na decisão da primeira sessão do STJ em Teixeira foi a extensão do conceito de insumo a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou prestação de serviços. A terceira, assim, a tomada como referência o processo de produção como um todo é inexoravelmente que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa jurídica para alcançar o insumo necessário à confecção do bem insumo utilizado na produção do bem destinado à venda ou prestação de serviços, a terceiros, beneficiando especialmente aqueles que produzem os próprios insumos, né, dentro daquilo que a gente já comentou. Né? Então, eu tenho lá a fazenda que cria, né, o gado, eu tenho a fábrica e faz a ração animal. Eu tenho a plantação da uva, tenho a plantação da cana-de-açúcar. Então, os insumos que eu utilizar para poder fazer a produção disso é considerado insumo de insumo, portanto, daria direito ao crédito. Beneficiando essencialmente aqueles que produzem os próprios insumos, verticalização econômica, isso porque o insumo do insumo constitui elemento estrutural inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, cumprindo o critério da essencialidade para enquadramento do conceito de insumo. Então, o parecer normativo dá uma segurança jurídica, dá um conforto para o contribuinte, portanto, a partir da sua edição, ficou mais claro, né, que o contribuinte tem direito a esse crédito. E aí nós temos, né, alguns acordos do CARF, né, trouxe acordos de Câmara Superior, no caso da terceira turma, né, da Câmara Superior do CARF, que entende, né, que o insumo do insumo dá direito ao crédito. Nesse caso, esse primeiro julgado, ele vai falar de atividade florestal, ele fala que bem considerada a atividade como parte integrante do processo produtivo, e ao aplicar o teste de substituição, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre. Aí ele vai listar quais são os dispêndios que eles entenderam que dão direito ao crédito. Dispêndios com bens, serviços contratados a terceiros para plantio, clonagem, pesquisa e tratamento de solo, adubação, é, aluguéis de guindaste, ou seja, tudo aquilo que é utilizado no processo produtivo do plantio daquela árvore, daquela floresta, é considerado como insumo do insumo, portanto, daria direito ao crédito para fins de apuração do PIS com fins no cumulativo. Aí nós temos esse outro acordo também da Câmara Superior, da terceira sessão do CARF, também que esse é o, acho que o mais recente, que foi julgado acho que agora em maio de 2023, e fala que a possibilidade de crédito de insumo do insumo, considerando os processos de produção como um todo, o acreditamento dos itens utilizados no processo produtivo, alcança também insumos necessários à confecção do bem insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço da terceira, beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos. O insumo do insumo, por se tratar de elemento imprescindível do processo produtivo, preenche o critério da essencialidade e relevância do bem a ser enquadrada com o insumo. Então, com base em tudo isso que a gente acabou mostrando para vocês, que é a evolução do tema, né? Você vê, essa discussão começou em 2002, em 2018 teve essa decisão do STJ que acabou dando um norte para todo mundo entender o que seria insumo, para fim da essencialidade e da relevância, e a questão do insumo, que era ainda uma discussão em relação a isso, com base nessa decisão do STJ e do parecer normativo, ficou muito mais claro que o contribuinte tem direito ao crédito desses itens aí, que são gastos, eu diria, essenciais e relevantes para a produção daquele bem ou daquele serviço. Tá? Então, isso que queria trazer para esse nosso bate-papo, né, Jorge? E agora, Eu queria fazer alguns comentários pois não? sobre a
aquela decisão do STJ, primeiro que claro, ela melhora um pouco o cenário, mas ela não resolve muita coisa, né? Sim, É que como o entendimento da Receita Federal era muito restritivo, basicamente, de quase um crédito ali, ao que tivesse incorporado ao produto fisicamente, né? Vamos dizer assim, fosse só insumo, restringia muito o creditamento, né, dessas despesas por parte do contribuinte. Então, nisso foi foi boa a decisão do STJ, porque ela trouxe mais uma questão de verificar se é relevante ou essencial e não só se aquilo se incorpora, né, fisicamente ao produto. Mas, como a gente vê, não resolveu tanta coisa porque as discussões continuam, né? Não tem sim, como fazer uma definição a priorística, vamos dizer assim, taxativa, né, do que seja insumo, justamente por isso, porque às vezes a situação é que nem despesa necessária, às vezes dependendo da empresa, dependendo do processo produtivo, aquilo pode ser um insumo ou não. Então, e essa questão do insumo é importante também porque se talvez o contribuinte, por exemplo, ele adquirisse de um terceiro, ele ia poder se creditar, né, porque que foi pago na operação anterior. Mas ele mesmo produz, né, seria quase um ônus, né, da sim, própria produção, porque ele não poderia se aproveitar então, isso faz sentido, eu acho que faz total sentido a possibilidade de se creditar desses insumos, até porque se entender também que se ele está dentro do do processo produtivo daquilo, né? Então, acho que essas decisões são boas aí, então seguem, vamos dizer assim, a linha, né, da jurisprudência e dos critérios estabelecidos sim. pelo STJ. Então, acho que só esse meu comentário, né? A gente sabe Ah, que e tem que outras você... discussões, né, também Sim, em sim. insumos que a gente pode trazer aqui, mas são infinitos, né? Sim, sim. Não, e o que você falou é sempre bom reforçar, né, Jorge? Que a gente já comentou naquele nosso bate-papo quando a gente falou sobre insumo, né? O que que é importante, né, do ponto de vista prático para o contribuinte? Essa decisão ajuda, dá o norte, mas na prática, o que que seria importante o contribuinte, caso ele seja autuado, seja questionado? Ter um laudo para demonstrar, não um laudo feito por advogado, que o advogado não entende nada disso, né? Hum, Nem contador, tem que ser um laudo de um engenheiro, tem que ser uma pessoa que realmente conheça do tema e seja especialista nesse tema, né? Então, ele vai demonstrar se aquele item seria essencial ou relevante para o pro processo produtivo nos termos do que, né, o parecer normativo e o STJ acaba colocando. Então, se você consegue um laudo, isso facilita muito nessa discussão, porque é uma questão prática, você tem que demonstrar, né? Então, é lógico que você não vai ganhar 100%, mas se você conseguir ganhar 80%, 75%, 80, 90% daquilo que você está tomando crédito, isso é bastante relevante. Então, vale a pena o investimento de você ter esse laudo justamente para evitar questionamento. E numa eventual fiscalização, você pode até apresentar para a autoridade fiscal, isso ajudaria a até minimizar o impacto, às vezes, de uma atuação fiscal. eu acho que nessas discussões sempre a gente vê no CARF as citações aos laudos, né? E vamos dizer Sim, assim, essas opiniões técnicas que vão além do advogado, até porque a gente não conhece. Claro que é importante, né? O professor Marco Aurélio Greco sempre diz isso. Né? Sempre quando eu vou dar um parecer, ele fala, né? Vou dar um parecer sobre alguma coisa sobre insumo ou alguma coisa envolvendo a empresa. Eu gosto de ver como é que é o processo produtivo da empresa. sim, Então, tem que ir lá na empresa e ver como é que é. Claro que isso não quer dizer que não vai se contratar um laudo de um engenheiro, por exemplo, mas para fazer o parecer jurídico isso também faz diferença para entender como é que funciona, né, o processo da empresa. Então, para quem for fazer e eventualmente está nos assistindo e um dia vai fazer um parecer sobre isso, é legal verificar como é que funciona a empresa, sim. né? Não ficar só no abstrato de a empresa produz isso, né? Como é que isso está incorporado dentro do processo produtivo da empresa? E às vezes um Entender como é vídeo, que né, é a Jorge? cadeia. Faz um vídeo, né, bem produzido, mostrando, ó, essa é a minha cadeia produtiva, esse item vai aqui, tá vendo esse termômetro que vai dentro do Sim, forno aqui, tal, ele com o tempo, por causa do calor, ele é consumido no sim, processo produtivo e outras coisas mais. Então, isso é bastante importante. Isso não tem como, né? Com imagem, com questão física, não tem como você contra-argumentar, né? é verdade. Então fica a dica aí para quem vai lidar com esses casos de fazer isso, né? De ter essa atenção mais especial. E para quem não conhece a discussão, ou está tá assistindo aqui pela primeira vez essa discussão, tem muita coisa escrita sobre, né? A gente tem Sim, tanto artigos jurídicos aí escritos sobre o conceito de insumo, como comentários das decisões do CARF, mas eu acho que é interessante analisar as decisões, eu acho que ali os votos são sempre muito técnicos, então
Para quem quiser pesquisar, vai lá no site do CARF e bota lá insumos, né? Conceito de insumos. Se quiser só olhar a câmara superior, talvez para não ficar. Porque se for ver turma ordinária, vai ter milhares de julgados. Sim, 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 entendi. Então, fica a nossa dica aí. Qualquer dúvida também estamos à disposição, né? Quem tiver ideias de temas também sobre o PIS e COFINS não cumulativo, nós também estamos sempre abertos aí. Inclusive, Isso essa aí. semana, como eu estava comentando com o professor Pedro, falei sobre a questão de creditamento de fretes de produtos acabados. Então, esse é um tema que a gente pode trazer aqui também. Sim, Tá sim. bom, pessoal? Mas creio que seja isso, professor. Não sei se tem mais Não, alguma coisa a acrescentar. acho que tá ótimo. Então, até o próximo vídeo, pessoal. E não se esqueçam de curtir, né? E se inscrever no canal também. Não sei com quantos inscritos já está o canal aí, mas quanto mais, melhor. Passamos dos 1.100, Jorge. Estamos com mil Ó, cento e oito inscritos. Tá bom, estamos então tá chegando lá. bom. Pouquinho a pouquinho vamos chegar lá. Até lá. Então tá, pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.